Então, nono ano, está quase chegando o dia do PAEB verdadeiro. Você tem que dar tudo o que você sabe. Faça com muito cuidado, muita atenção, muitas novidades para você por aí. Hoje você vai assistir o vídeo. Esse vídeo está trabalhando polígonos, ângulo central, o ângulo interno, o ângulo externo. Vai trabalhar aqui a questão de apótemas. Assista o vídeo, faça as atividades do PAEB 9 e 10. Não deixe de fazer essa atividade do PAEB 9 e 10, ok? E já desejar para você um bom PAEB amanhã, dia 28, ok? Então, pegue o livro de vocês, por gentileza. O livro começa ali, ó, falando de polígonos e círculos. E a gente vai começar exatamente na página 152. Página 152. Quando a gente fala polígonos, eu vou trabalhar agora com vocês os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles polígonos que você tem todos os lados têm a mesma medida. Se todos os lados têm a mesma medida, significa também que todos os ângulos internos têm a mesma medida. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, meus desenhos são maravilhosos, vocês todos já sabem disso. Então, eu teria aqui um pentágono. Vamos supor que é um pentágono regular. Acredita-se que esse desenho está perfeito, regular. Os 5 lados têm a mesma medida. Aqui é só supondo mesmo, né? Então, se eles têm a mesma medida, significa que esses 5 ângulos têm a mesma medida também. Mas como que eu acho a medida dos ângulos internos de um polígono regular? Aqui vai, então, relembrando com vocês, não esqueça, anota, preste atenção. A soma dos ângulos internos de qualquer figura sempre vai ser dada como 180, que multiplica n menos 2. Então, não esqueça essa formulazinha. Eu sei que a soma desses 5 ângulos vai ser 180, que multiplica n menos 2. Essa formulazinha é para qualquer polígono que você tiver. O que é n para mim? N é o número de lados. Então, SI é igual a 180, que multiplica 5 menos 2. 5 menos 2 para mim é 3. Então, SI é igual a 180 vezes 3, que dá 540. Legal. Então, o que eu sei? Eu sei que a soma dos 5 ângulos é 540. Assim como a soma de um triângulo é 180. Assim como a soma de um retângulo, de um quadrado, é 360. A partir de 5 lados, você às vezes não lembra mais quanto que é. Você utiliza a formulazinha, ok? A soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a 180, que multiplica n menos 2. Colocamos 5, porque temos um pentágono. Bom, mas eu quero saber quanto que seria cada ângulo. Ah, você quer saber quanto é cada ângulo? Simples. Você pega 540, divide por 5. Dá 1, 0, abaixo 4. 4, cuida aqui. 4 dividido por 5 não dá 1. Se não dá 1, dá 0. Agora sim, agora eu abaixo 0. 40 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. Logo, eu sei que cada ângulo aqui vai medir 108. 108, 108, 108, 108, 108. Isso aí é a soma dos ângulos internos. Ou seja, como que eu calculo o ângulo interno? Legal. E o ângulo externo? O que é ângulo externo? Aqui eu teria um ângulo externo, ó o ângulo externo. Perceba que o ângulo interno mais o externo sempre vai dar 180, você tem uma linha reta. Olha aqui, pessoal, ó, o ângulo interno mais o externo, sempre 180. Opa, fiz coisa errada aqui, ó. Aqui, sempre 180. Como que eu calculo o ângulo externo? Bom, se eu já tenho o interno, que é 108, simples. O externo, o ângulo externo, ângulo externo, tá? O ângulo externo seria 180 menos 108, que daria, o meu ângulo externo seria 72 graus. Nesse caso aqui.
E se eu não tivesse o ângulo interno? Como que eu calcularia o ângulo externo? Legal. Gente, a soma dos ângulos internos de qualquer figura, a formulazinha 180 que multiplica n menos 2. Agora, a soma dos ângulos externos de qualquer figura sempre vai ser 360 graus. Perceba que o ângulo interno, ele varia, conforme o número de lado é a soma dos ângulos internos. Por isso que nós temos essa formulazinha. Agora, a soma dos externos de qualquer figura, de qualquer polígono, a soma dos ângulos externos, sempre vai ser 360. Começando do triângulo até para uma figura de 1000 lados, 200 lados, 50 lados, sempre vai ser 360, ok? Mas e se eu quero saber, a partir desse momento, eu quero saber quanto que mede cada lado? Aí você divide pelo número de lados. Se é uma figura de 5 lados, você vai pegar o 360, dividir por 5, para descobrir quanto que é cada ângulo externo. Se é uma figura de 6 lados, 360 dividido por 6. Se é uma de 7, 360 dividido por 7 e assim sucessivamente. Ok? Bom, e aí entra o que a gente chama, o ângulo externo, a gente chama de AE, o ângulo interno. Aqui o ângulo interno, 108 no caso. O ângulo interno a gente chama de AI. Perceba, tem a soma dos internos e tem o ângulo interno. Tem a soma dos externos, que é sempre 360, e tem o ângulo externo, ok? Aí vem o ângulo central. Como que eu calculo o ângulo central? O que é um ângulo central? O ângulo central é exatamente, como ele diz, central. É exatamente partindo do centro da figura, formando um triângulo. Tá aqui, ó. Isso aqui é um ângulo central. Como que eu calculo um ângulo central? Gente, o ângulo central, preste atenção aqui. Ângulo central sempre vai ser igual ao ângulo externo. Percebe? Ângulo central sempre vai ser igual ao ângulo externo. Por quê, Del? Deixa eu até mudar a cor da caneta para mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal, ó. Eu tenho 5 triângulos. Então, o ângulo central é exatamente este. Como que eu calculo isso? Se você olhar, você tem uma circunferência. Quantos graus tem? 360. Então, como que eu calculo o ângulo central? O ângulo central, você vai calcular 360 dividido por N. O que é N? É o número de lados. Então, aqui a gente já viu que o ângulo externo aqui é 72, o ângulo externo aqui é 72, que a gente já viu. Como que eu achei esse 72? 180 menos 108, que era o ângulo interno, ou 360 dividido por 5, que é a mesma coisa do ângulo central. Não esqueça que o ângulo central e o ângulo externo são iguais. No caso aqui, seria 72. Outra característica, eu disse para vocês que o ângulo interno mais o ângulo externo dá 180, que é o que eu mostrei aqui, ó, 180. Mas, a partir do momento que a gente vê que o ângulo central é igual ao externo, olha o que eu posso dizer, que o ângulo interno mais o ângulo central também dá 180, ok? Gente, essas coisinhas aqui eu estou revisando com vocês por causa do PAEB de amanhã. Então, preste muita atenção. Isso aqui, o ano passado, 8º ano, vocês devem ter esmiuçado. Estou só relembrando. E a última coisinha que eu queria ver com vocês é o apótema. Olha só, apagando. Vou apagar... Não, vou apagar não. O apótema, o que é o apótema? Apótema é a altura de um triângulo dentro de uma figura de um polígono regular. Olha só, pessoal, aqui percebe? Eu tenho esse triângulo. Deixa eu apagar os restantes aqui. Eu tenho esse triângulo que parte do centro, ok? Aí, eu já sei que o ângulo central é 72, ok? Por que é 72? 360 dividido por 5, ou seja, igual ao ângulo externo,
Como que eu achei o ângulo externo? Pode ser 360 dividido por 5, só eu lembrando de novo. Ou, a partir do momento que eu já sabia que aqui é 108, eu fiz 180 menos 108, que deu 72. Ok. Então, preste atenção aqui comigo. Agora, o que é o apótema? Apótema é a altura do triângulo que está dentro da figura regular. Então, este aqui é meu apótema. Como eu disse, a altura, este apótema, ele sempre vai formar 90 graus com a base. Entenda, este apótema, por ser, olha só, esse triângulo aqui, do pentágono, do heptágono, deixa eu falar os lados. Esse triângulo, dentro de uma figura de 5 lados, 7 lados, 8 lados, 9 lados e sucessivamente, sempre vai ser um triângulo isósceles. Pelo fato de ele ser um triângulo isósceles porque esses dois lados são iguais. Então, esta altura, que a gente chama de apótema, ela vai sempre formar 90 graus com a base e vai dividir exatamente a tua base aqui ao meio. Se aqui eu tivesse 4, teria 2 e 2. Se aqui eu tivesse 6, seria 3 e 3. Vocês percebam que eu pulei, eu falei figura de 5, figura de 7, figura de 8, figura de 9, sucessivamente. Vocês viram que eu pulei o 6? Por que eu pulei 6? O de 6 lados, o triângulo não é isósceles. De 6 lados, o triângulo que é formado é um triângulo equilátero, ok? O triângulo equilátero, ele sempre vai ter uma característica diferente na hora de você calcular a área. Você não precisa ter a altura, mas daqui a pouco eu chego lá para vocês, ok? Com isso, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 154 para a gente fazer uns exercíciozinhos de revisão para o nosso PAEB. Não fique com dúvida. Se tiver dúvida, me procure. Página 154. Olha só, pessoal. 154. Deixa eu colocar aqui, né? Melhor economizando. Página 154. Agora, eu tenho ali, gente, o exercício 1. O exercício 1, letra A, ele me dá um triângulo. E aí ele pergunta assim, calcule o ângulo central. No exercício 1, ele está pedindo para a gente calcular o ângulo central de todas as figuras. Então, vamos juntos. Olha aqui, pessoal. Letra A é um triângulo. Então, eu tenho 360. Deixa eu fazer aqui, ângulo central. Ângulo central. Sempre vai ser 360 dividido pelo número de lados. Como é um triângulo, 360 dividido por 3, que dá 120 graus. Então, o ângulo central de um triângulo, 120 graus. Letra B. Letra B, se você ver, você tem uma figura de 3, 6, 7 lados. Você tem um heptágono, 7 lados. Como que eu vou calcular isso aqui? O ângulo central vai ser 360 dividido por N. N para mim aqui é 7 lados. 360 dividido por 7. É 7 mesmo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. 360 dividido por 7 lados, você tem 51,42 graus. Del, pode dar graus quebrados, graus racionais? Tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Letra C. Na letra C, a gente tem uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos uma figura de 10 lados. Legal! E eu quero saber o ângulo central. Então, 360 dividido por N. 360 dividido por 10, porque são 10 lados. Eu tenho 36 graus, o meu ângulo central. Aí vem a questão 2. A questão 2, ele me dá ali o número de lados, ele pergunta assim, qual é a diferença entre ângulo central e ângulo interno? A diferença do ângulo central e do ângulo interno é exatamente que o ângulo interno é formado por partes do ângulo. Olha só, deixa eu escrever aqui. O ângulo central, ele pergunta qual a diferença do ângulo central e do ângulo interno. O que eu sei é que o ângulo central mais o ângulo interno
é exatamente 180 graus. E outra coisa, só isso aqui já está bom para mim, é a parte principal para mim. O ângulo central, ele é formado com a parte central da figura, pelo centro da figura. E o ângulo interno é formado por lados adjacentes. O que seria lados adjacentes? Está aqui, ó. Ângulo central, ele é formado pelo ângulo do centro, como diz. E ângulo interno, ele é formado pela união dos lados adjacentes. Termina um lado, eu já tenho o outro lado. Lados adjacentes são aqueles que terminam um, já tem o outro. Ou seja, são os dois lados que formam o mesmo ângulo. São os lados adjacentes, ok? Letra B. Existe alguma relação entre ângulo central e ângulo interno? Sim. Essa relação é exatamente a soma igual a 180 graus, como eu já tinha colocado. Número 3. A questão 3 fala assim, ó, em cada caso é dado o ângulo central de um polígono regular. Descubra quantos lados essa figura tem. Isso é interessante. Então, letra A, o ângulo central é 60. Gente, ele está falando que o ângulo central é 60 e ele quer saber quantos lados tem essa figura. Legal. Como que eu vou fazer? Eu vou ver, deixa eu colocar aqui, ângulo central, 60 graus. Bom, se o ângulo central é 60, eu acabo de saber que o ângulo interno é igual a... Aliás, eu não vou fazer com o ângulo interno, não, mas eu já sei aqui que o ângulo interno 120. Por que 120? 120 menos 60, ou desculpa, 120 mais 60, eu tenho 180. Mas como que eu vou fazer? Eu poderia fazer pela soma dos ângulos internos e depois dividir, ou eu poderia fazer pela soma dos ângulos externos. Claro que eu vou fazer pela soma dos ângulos externos. Então, olha só, eu já sei, ó, preste atenção comigo, eu já sei que é uma figura que o ângulo externo, ó, que o ângulo externo é 60 graus. Del, mas ele está falando que é ângulo central. Não esqueça que ângulo central e ângulo externo têm a mesma medida. Então, olha só, o ângulo externo é 60. A gente sabe que a soma de todos os ângulos externos sempre vai ser 360. Se eu quero saber quantos lados tem, eu vou fazer 360 dividido por 60. 6. 6 vezes 0, 6 vezes 6, 36. Zerou. Então, aqui, ó, eu tenho 6 lados. Letra B. O ângulo interno não estava sendo pedido, tá? Eu só fiz para relembrar com vocês. Letra B, eu tenho aqui o ângulo central é igual a 40. Gente, se o ângulo central é 40, o ângulo externo também é 40, porque eles sempre vão ser iguais. O ângulo interno vai ser exatamente 140. 140 mais 40 dá 180. Bom, mas isso aqui é só relembrando com vocês. Como que eu acho quantos lados? Opa, eu vou para o ângulo externo. O ângulo externo é 40 e eu sei que a soma de todos é 360. Então, eu vou fazer 360 dividido por 40. Aí, olha só, posso cortar os zeros. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36. Uma coisa, aqui ele está pedindo quantos lados. Não existe como eu falar assim, tem 8 lados e meio, tem 7 lados e meio. Aqui, quando pergunta quantos lados, sempre tem que dar números naturais, porque não existe figura com lado quebrado, 5 lados, 8, 3 lados, 2. Não existe. Então, o número de lados sempre inteiro. Aí eu tenho aqui 9. Então, essa figura aqui é igual a 9 lados. Ok? Próxima questão, 120 graus. Olha aqui, pessoal. Letra C. O ângulo central é igual a 120. O ângulo externo também é 120. Logo, o ângulo interno é igual a 120 menos 180. Eu tenho 60, né? Então, ó, ângulo interno 60, ângulo externo 120, ângulo central 120. Quantos lados tem essa figura? Simples assim. Eu vou pegar o 360 e dividir por 120.
Por que 120? Porque o ângulo externo, cada ângulo externo mede 120. 360 dividido por 120, eu tenho 3 lados. Ou seja, é um triângulo, né? 3 lados. E por último, letra D. Nossa, vira aqui, ó. Letra D. Na letra D, nós temos assim, ó. Uma figura que tem o ângulo central 20 lados. Se o ângulo central é 20, desculpa, o ângulo central 20 lados, olha, ângulo central 20 graus, ângulo externo também é 20 graus, ângulo interno vai ser 180 menos 20, que dá 160 graus. Logo, como que eu descubro quantos lados? Eu vou pegar o 360 e dividir por 20. Dá 1, né? Sobra 1. 16 dividido por 2 dá 8. 2 vezes 8, 16. Eu tenho uma figura aqui de 18 lados. Figura grande, 18 lados, ok? Isso foi o que a gente acabou de ver nessa relação. Aí vem o exercício 3. O exercício 3 do livro de vocês, ele... Aliás, o exercício 3, eu vou deixar para fazer com vocês numa aula Zoom, tá? Porque daí eu tenho que explicar passo a passo com vocês. O exercício... esse aqui não era o 3, desculpa, o 4. O exercício 5, a gente diz assim, um polígono regular tem a área de 162,4 metros. A área é igual a 162,4 metros ao quadrado. Ok. É um polígono. Ele ainda não falou quantos lados tem. Aí ele diz assim, sabendo-se que seu apótema é de 7 metros. Opa, apótema é igual a 7 metros. A gente sabe que esse apótema é a altura do triângulo que parte do centro até a base, formando 90 graus. E que seu lado é de 5,8. O lado da figura é igual a 5,8 metros. Ok. Aí ele diz assim, descubra o número de lados. Ah, legal, descobri o número de lados. Bom, como que eu faço? Bom, a primeira coisa aqui, e essa vai ser a última questão, a primeira coisa aqui que eu tenho que fazer é relembrar como que eu calculo a área de uma figura acima de 5 lados. A área, pessoal, você sempre vai calcular assim, ó. Presta atenção, eu vou fazer aqui um... Não, assim tá muito feio, não posso fazer assim. Olha aqui. Vou pegar aqui, ó, uma figura aqui. Eu não sei quantos lados, tá? Tá aqui o triângulo, certo? Como que eu calculo a área? A área de uma figura acima de 4 lados, 5, 6, 7 figuras regulares. Você sempre vai calcular desta maneira. Você vai calcular a área de um triângulo, porque os outros triângulos têm a mesma área, são iguais. Então, eu calculo a área de um triângulo e multiplico pelo número de lados. No caso aqui, eu tenho 5 lados, eu tenho 5 triângulos. Eu multiplico. Então, a fórmula, a gente calcula assim, ó. Aqui, pessoal, não é um triângulo? O triângulo, a gente calcula a área da base vezes a altura dividido por 2. Só que aqui, eu não chamo de área da base. Desculpa, área não. Base do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui, eu faria aqui, minha base é exatamente o lado da figura. A base é o lado da figura. Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês, para vocês enxergarem só esse triângulo. A minha base é o lado da figura. A minha altura é o apótema. Ok? Isso aqui dividido por 2. Entenda, minha base é o lado. Minha altura é o apótema. Aí, olha só, aí, nesse momento, olha o que acontece? Divide por 2. Só um minutinho. Respira, respira. Vou só respirar um pouquinho aqui. Já volto. Só para você respirar.
Cheguei, já respiraram, né? Chega. Chega de... Não chega de respirar, chega de dar um tempo. Olha agora. Área é igual a lado vezes apótema dividido por 2. Só que isso aqui é a área de um triângulo. Eu tenho que multiplicar pelo número de lados. Então, vezes N. Então, eu diria assim, ó, para você entender melhor, como que eu calculo a área de uma figura acima de 4 lados? Eu calcularia assim, lado vezes apótema vezes N dividido por 2. Não esqueça, a ideia eu tenho que decorar. Você não tem que decorar, porque aqui lado e apótema você já sabe que é base e altura, base vezes altura. Só que como está dentro de uma figura regular, a gente chama de lado e apótema, dividido por 2. Vezes N, que é a quantidade de lados, é exatamente a quantidade de triângulos que temos na Terra. Ok? Então, olha, voltando aqui. Aqui ele me dá a área. Então, jogando na fórmula, 162,4 é igual. O lado é o que eu estou procurando. Não, o lado ele dá. Ó. O lado ele fala que é 5,8. Vezes o apótema é 7. Vezes N. Ele está procurando exatamente o N, que é o número de lados, dividido por 2. Gente, vou usar a calculadora aqui, deixa eu achar. Por quê? Para ser um pouquinho mais rápido, para não atrasar tanto. O 2 está dividindo, vou multiplicar 162,4 vezes 2. É igual 324,8. É igual... Gente, 5,8, 5,8 vezes 7 dá 40,6. Perceba, ele está multiplicando o N. Então, ele vai passar dividindo 40,6 é igual a N. Bom, agora dividir 324,8 dividido por 40,6. Eu tenho exatamente 8 lados. N é igual a 8. Gente, eu pediria para você dar uma olhada, reflita, faça o restante dos exercícios, refaça, porque se aparecer isso aqui no PAEB, não só no PAEB, você vai precisar disso aqui sempre daqui para frente. Você precisa saber fazer, ok? Bom estudo para você, bom PAEB para você. Fique com Deus.